Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver, após 2 anos longe da seleção, o meia Kaká volta a ser chamado por Mano Menezes. Convocado para os amistosos de outubro, Thiago Neves dá show nas Laranjeiras. E mais, atacante Neymar publica fotos íntimas da comemoração do título da Recopa. Um dia depois da vitória com gosto de vingança sobre o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo recebeu uma notícia nada animadora do STJD. O time rubro-negro pode ter que pagar uma multa de R$100 mil por causa do laser usado pela torcida para atrapalhar os jogadores adversários. Além disso, o meia Cáceres pode ser punido com 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, a TV Bandeirantes divulgou imagens que mostram o meia rubro-negro agredindo o zagueiro Hever antes do jogador do Atlético Mineiro atingi-lo. O lance acarretou na expulsão apenas de Hever. O jogo agora vai ser analisado pelo STJD e caso a interpretação conclua que o paraguaio também agiu de má fé, ele sofrerá uma punição como a que Hever possivelmente levará, a de 12 jogos de suspensão. Destaque da vitória sobre o Galo, o lateral direito Wellington Silva revelou nesta quinta-feira que o volante Pierre tentou intimidá-lo. O Pierre estava tentando me intimidar, falou para me parar de ir para cima dele. Aí eu falei, aqui é Flamengo, não tenho medo de ninguém. Vem não, que eu vou te dar uma porrada. Eu falei, pode dar. Aqui é Flamengo. E o pior é que ele deu mesmo. Deu. Aí eu falei, mas eu falei, foi bom. Parou o jogo, uns 40 minutos, falei, pode bater à vontade. Vou ficar aqui, caído no chão, parar a bola aqui. O tempo tá passando, quem tem que correr atrás era eles. A boa notícia do dia no Flamengo ficou por conta da volta de Renato Abreu, fora dos gramados desde o dia 26 de agosto, quando realizou uma cirurgia no joelho esquerdo. O meia voltou ao elenco rubro-negro. O jogador participou de um coletivo na tarde desta quinta-feira e está à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico contra o Fluminense. A nova lista do técnico Mano Menezes para os amistosos no mês de outubro trouxe um velho conhecido da seleção brasileira, Carlos Santiago. Após ficar mais de 2 anos sem defender a seleção brasileira, o meia Kaká foi convocado pelo técnico Mano Menezes para os amistosos contra Iraque e Japão, que serão realizados nos dias 11 e 16 de outubro. A última vez que o meia Kaká vestiu a amarelinha foi na partida contra a Holanda, na eliminação da Copa do Mundo de 2010. A gente tem acompanhado muito o trabalho que ele vem fazendo. Ainda não é um trabalho de campo na equipe principal a todo momento do Real Madrid, que todos poderiam ver, mas em termos de treinamento, em termos de dedicação, o nível que ele está apresentando, né, exatamente faz com que a gente crie a expectativa de uma boa atuação quando chegar na seleção brasileira. Com a crescente reclamação de clubes brasileiros em relação aos desfalques no torneio nacional, Mano Menezes optou por chamar apenas um jogador de cada equipe. Limitamos em um jogador por cada clube. Pensamos que é a maneira que podemos compatibilizar isso. O nosso interesse prioritário com o fato de minimizar o prejuízo para os clubes, já que se encontram, né, numa reta final de campeonato brasileiro. Rodrigo Cerqueira, a convocação de Kaká é um acerto? A convocação do Kaká foi uma grande surpresa para todo mundo, porque o jogador não vem de uma temporada regular, ainda sequer realizou jogos oficiais na atual temporada. É preterido no Real Madrid pelo técnico José Mourinho, esteve à beira da transferência na janela de verão do mercado europeu, e então o Kaká não tem, nesse momento, base para ser convocado para a seleção. Parece mais uma aposta do Mano Menezes, mais uma vez ele demonstra que não tem um time formado para a Copa das Confederações, quiçá para a Copa do Mundo, e vai tentando aí encaixar jogadores experientes com os mais jovens, caso do Oscar, do Neymar, para ver se ele consegue montar uma equipe. Fato é que o Kaká, nesse momento, sequer é realidade no Real Madrid, então não teria condições de ser o camisa 10 da seleção ou de voltar à seleção. O Mano Menezes fez uma aposta, o Kaká até que disputou um amistoso essa semana, fez 3 gols, mas contra adversário muito fraco, um jogo que não era oficial, isso não pode refletir na sua convocação. É uma outra aposta do Mano Menezes e a seleção vai, dessa maneira,
tentando formar um conjunto que até agora o treinador não encontrou. Eu acho que foi uma convocação equivocada. Obrigada, Rodrigo. Dentre os convocados que atuam no Brasil está, claro, o atacante Neymar. Com mais esse chamado de mano, a joia santista pode chegar a completar 19 jogos como desfalque na competição nacional no Campeonato Brasileiro. Na véspera do anúncio do time que irá atuar nos amistosos de outubro, Neymar já estava comemorando, mas o motivo foi o título da Recopa. O título da Recopa foi bastante comemorado pelo atacante Neymar e o craque fez questão de mostrar a festa a todo mundo. O jogador postou várias fotos na internet ao lado de amigos, festejando muito no Bar Sá, em Santos. Tem que festejar mesmo, né? Só que a conquista da Recopa 2012, o título disputado entre o campeão da Libertadores e da Sul-Americana, terminou mal para o técnico Muricy Ramalho. Logo após a vitória por 2-0 sobre a Universidade do Chile, o treinador se irritou com a surpresa preparada pelos seus comandados. O Santos realmente sofreu um pouquinho, mas hoje o Santos marcou muito bem o adversário, somente no segundo tempo. As duas linhas de 4 nossas funcionou bem. E é isso, eu acho que... Ai, que pariu! Deixa esse cara entrar mais aí. É a toalha lá, pô. Não deixa eles entrarem mais aí. Pega mais toalha pra limpar aí, meu. Ei, fica aí, meu filho. Não deixa eles ficarem aí. Pega mais toalha lá, mas tem 10 toalha aí, pô. Seu Muricy, né? No dia de mais uma convocação de Thiago Neves para a seleção brasileira, o camisa 10 do Fluminense deu um show nas Laranjeiras. O meia marcou 3 gols no treino. Os companheiros do apoiador vibraram com a convocação de TNTs. Então a gente perde sim, mas ele também tem os objetivos dele, os sonhos dele, né? Que acho que ele tá muito feliz por essa convocação. No Vasco, o convocado foi Dedé. Nessa quinta-feira, Marcelo Oliveira comandou um coletivo com mudanças na defesa vascaína. O zagueiro Renato Silva e o lateral direito Jonas, suspensos, deram lugar a Fabrício e Luan. Thiago Feltre e Tenório também voltaram ao time depois de se recuperarem de suas respectivas lesões. O Demolidor já tem status de xodó da torcida, mas convive com as seguidas lesões musculares. O atacante foi enfático ao dizer que se machuca tanto porque entra em campo dando tudo de si. Não tem como, porque é melhor eu ficar de fora que ficar dentro do campo achando que estou jogando e não, meu jeito não é esse. Então o que acontece? Sempre que o Tenório está dentro do campo, meu jeito de jogar vai ser esse. Vou brigar, vou lutar, eu quero ver o time bem, quero acabar os 90 minutos todo mundo cumprimentando dentro do vestuário, todo mundo alegre. Então esse é o problema pela qual às vezes fico me exigindo muito e às vezes chega uma lição, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E essa é para deixar os vascaínos animados, hein? O time Cruz Maltino quer repatriar Diego Souza. Alexandre Araújo, a diretoria tem como fazer isso? Como mostrado pelo lance essa semana, realmente existiu um desejo da diretoria, né, de procurar o departamento jurídico do clube para saber qual seria a possibilidade do Diego Souza voltar ao Vasco. Mas esse imbróglio todo começou porque justamente o Al-Ittihad ainda não quitou as dívidas, né, ainda não se mostrou um bom pagador pelo que deve ainda ao Vasco pela transição. Num primeiro momento, essa volta é muito complicada, porque dependeria, na verdade, do Al-Ittihad não cumprir os compromissos e o Vasco entrar em um acordo com o clube árabe, e ainda teria que envolver o Diego Souza no meio, inclusive o jogador já recebeu luvas, então seria uma estratégia aí um pouco mais complicada. O Vasco acionou a FIFA, na verdade, primeiramente pensando em receber o que é de direito, né? Como cerca de 5 milhões de reais. Então, assim, num primeiro momento o Vasco pensa em receber esse dinheiro do Diego Souza, até para dar uma equilibrada na questão financeira do clube, que não anda muito boa. Em um segundo momento, caso realmente o Al-Ittihad não quite essas dívidas e o débito permaneça, aí sim, tentar ver mais à frente
um possível acordo com o clube, com o jogador, com todas as partes envolvidas, e acredito que na verdade isso não aconteça para esse ano ainda, para essa temporada. Foi um desejo, o Dinamite chegou a consultar o departamento jurídico para saber qual seria a possibilidade, mas talvez o camisa 10 não, se realmente tiver de voltar, não aconteça esse ano. Valeu, Alexandre. No Palmeiras, o convocado do dia foi Barcos. O técnico Alejandro Sabeja divulgou nesta quinta-feira a lista da seleção argentina para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, contra o Uruguai no dia 2 de outubro e contra o Chile no dia 16. O desfalque do jogador nesse momento crítico do Palmeiras no Brasileirão é uma dor de cabeça para o técnico Gilson Kleina. Além de decisivo, Barcos também é a força do time. Essa semana ele declarou que aconteça o que acontecer, ele não deixará o Verdão. Guilherme Cardoso, esse discurso ajuda a tranquilizar a torcida? Bom, a declaração do Barcos nessa semana que disse que continuaria no Palmeiras mesmo se o time caísse para a Série B, tranquiliza, mas não muito o torcedor. Nesse momento o palmeirense está preocupado com a situação do time no Campeonato Brasileiro. O palmeirense quer que o Palmeiras, na realidade, não caia para a Série B. Todo torcedor está esperando contar com o Pirata no ano que vem na Série A e na disputa da Copa Libertadores. O Henrique também nessa semana já deu uma declaração. O Henrique, que recentemente renovou o seu contrato e assinou por mais 5 anos, também disse que ficaria mesmo com o time rebaixado, mas o Palmeiras quer tranquilidade, quer que o Palmeiras se recupere no Campeonato Brasileiro. Faltam 12 rodadas e a preocupação maior é se manter na Série A. Tá certo, Guilherme. Mudança vista no setor defensivo do Timão, sem contar com o Chicão, que se recupera de cirurgia. Agora é a vez de Wallace preocupar o técnico Tite. O zagueiro será julgado nesta sexta-feira por conta de um pisão que teria dado em Barcos na última vitória diante do Palmeiras. Caso Wallace seja punido, Anderson Polga deve fazer sua estreia no Corinthians e formar a dupla de zaga com Paulo André na partida deste domingo contra o Sport no Pacaembu. O Timão quer somar logo os pontos necessários para não correr mais risco de rebaixamento e poder se concentrar no Mundial. Somar esses 45 pontos logo, né, para que dá uma tranquilidade maior para a gente dentro do campeonato e para depois aí sim poder focar no Mundial, e acredito que uma coisa vai levando na outra, fazendo um bom trabalho no Corinthians como eu venho fazendo, como todos os outros companheiros vêm fazendo. Acredito que chances na seleção vão vir e o importante é estar preparado para saber aproveitar. Depois de 4 dias de julgamento, a Federação Inglesa condenou John Terry por ter usado termos racistas contra Anton Ferdinand no jogo entre Chelsea e Queen's Park Rangers pela Premier League do ano passado. Como punição, o zagueiro ficará suspenso por 4 jogos, além de precisar pagar uma multa de 220 mil libras, cerca de 724 mil reais. A Williams confirmou que as queimaduras sofridas por Bruno Senna no GP de Singapura foram causadas pelos fios soltos. O piloto foi forçado a abandonar a prova por causa do aquecimento do assento do carro. O gesto de Klose do Lazio, ao avisar o juiz que fez um gol de mão contra o Napoli na quarta-feira, repercutiu bem para o atacante. O presidente da FIFA, Josef Blatter, elogiou publicamente o fair play do jogador pelo Twitter. Legal, né? Kaká está de volta à seleção depois de 2 anos e a gente se despede com imagens do meio-campo com a amarelinha. O Lance Total volta nesta sexta-feira com uma nova edição. Beijo você. Thank you.